Quando falamos de rede de computadores, tá cheio de vídeo por aí falando sobre configuração de roteadores, switches, access points, etc. Claro, é muito importante, inclusive eu faço esses vídeos aqui. Mas uma outra coisa que eu vejo pouquíssimo na internet, e também é muito interessante, é muito importante, é sobre as redes de computadores via satélite. Você, por exemplo, tem uma rede de dados MPLS, SD-WAN, ou qualquer outra tecnologia como Metro Ethernet, você já pensa logo, fibra ótica, perfeito? Mas existem locais, pessoal, onde a fibra não passa, ou então não é economicamente viável. Exemplo, no meio da Amazônia, ou então na maravilhosa Fernando de Noronha. Ou então, pessoal, quando você quer ter uma estrutura de telecomunicações temporária. Então você usa o satélite e ele vai salvar a sua pele. Então, nesta série de 3 vídeos, eu vou te explicar o fundamental para você entender aí como funciona essa rede de computadores via satélite, quais são os problemas dela, o que você, analista de redes, técnico em redes, precisa saber para que você tenha um mínimo de entendimento e consiga aí auxiliar a sua corporação. Maravilha, pessoal! Então, aqui embaixo eu tenho o link para o material de aula e também tenho o link para o meu curso completo de rede de computadores via satélite para quem tiver interesse. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Vanderlei e vamos com tudo! Maravilha, pessoal! Então essa é a nossa introdução à rede de computadores via satélite, onde neste primeiro vídeo eu vou falar sobre os tipos e arquitetura de rede de satélite. No meu segundo vídeo falarei sobre faixas de frequência, que essas faixas são muito importantes, até mesmo para você entender o índice de disponibilidade da rede, e o índice de interferência que você pode ter também, atenuação, e finalizando com o TCP/IP via satélite, um comportamento básico dos protocolos de rede dentro desse tipo de infraestrutura, que é distinto do que você está acostumado a ver em rede de fibra ótica. Então, o objetivo principal deste mini curso, ele vai te oferecer aí pontapé inicial para entender as redes de computadores via satélite e também no troubleshoot de redes, entendendo o tipo de problemas que pode aparecer e o seu ponto de partida para uma possível resolução. Em introdução, pessoal, o satélite nada mais é do que um receptor de transmissor de rádio, ou seja, ele, pessoal, ele serve para quê? Ele é um equipamento principalmente de nível físico, porque ele vai receber o sinal, vai pegar aquele sinal, vai amplificar, vai melhorar ele e vai retransmitir lá para a Terra. Perfeito? Ou seja, ele vai pegar as ondas eletromagnéticas e vai aí transportar essas informações. Essas ondas, pessoal, o conceito é o mesmo, por exemplo, do Wi-Fi, do 5G, só que, claro, dentro da sua própria faixa de frequência, dentro do seu próprio comprimento de onda, ou wavelength em inglês. E, pessoal, o satélite ele se tornou uma solução de acesso muito interessante para locais remotos, onde a fibra não é economicamente viável. Por exemplo, a própria TIM ela tem um backhaul, uma infraestrutura com satélite de média órbita para oferecer, por exemplo, aí, sua internet 4G ou 5G em ambientes remotos, como a própria Fernando de Noronha. E com isso você consegue expandir sua rede rapidamente. Ao invés da TIM, por exemplo, contratar uma fibra para Fernando de Noronha, não, ela não precisa fazer isso. Ela pode usar de um serviço de comunicação via satélite. Maravilha, pessoal? Com isso, se você dimensionar bem o serviço, você consegue ter chamadas de voz sobre IP, por exemplo, o WhatsApp, ou então o Microsoft Teams, telemedicina, em locais, por exemplo, onde o acesso é difícil, em regiões ribeirinhas, e ser backhaul, que é o exemplo que eu acabei de dar aqui para a telefonia celular. Backhaul, pessoal, é o termo aí para uma parte importante da infraestrutura de telecomunicações. Perfeito? Não é a maior parte como o backbone, mas sim uma parte relevante, que é o que, por exemplo, essa operadora aí que eu mencionei está fazendo lá para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um local que tem pouca gente. Então, para que puxar uma fibra gigantesca se eu posso ter esse tipo de estrutura? Nós temos, pessoal, basicamente 3 tipos de órbita. A órbita chamada de geoestacionária, onde o satélite fica a 36 mil quilômetros,
nós temos aqui a órbita média, que fica na faixa aí, né, de 10.000 quilômetros de distância da Terra, e também a de baixa órbita, essa aí é bem pertinho da Terra, né, como vocês podem ver aí na imagem. O mais comum, pessoal, dessas órbitas aí é a órbita geoestacionária, né, que é esta bem aqui, né, essa vermelha que vocês estão vendo aí na tela. Essa órbita, pessoal, qual o interessante dela aqui, já adiantando um pouco o assunto, né? Vem aqui comigo. Ela é uma órbita que ela acaba cobrindo maior parte da Terra, né? Como ela fica mais do alto, você consegue aí ter um feixe, né, de ondas eletromagnéticas maior, consegue cobrir uma área bem grande. Normalmente, o satélite geoestacionário ele consegue cobrir aí mais ou menos 40% da Terra. Ou seja, você tendo aí 3 satélites geoestacionários, você consegue, por exemplo, aí, cobrir toda a superfície do planeta Terra, exceto aí os polos, né, que realmente a gente não consegue aí ir aí em cima, realmente. Agora, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Falando aqui em rede de computadores. Bem, uma órbita mais alta, né, faz com que você tenha aqui, né, deixa eu mostrar aqui de novo a imagem para vocês, órbita geoestacionária, perfeito, parei a imagem aqui, a distância aqui da Terra para o satélite é bem grande, né, pessoal? São 36.000 quilômetros. O que você tem de problema aqui? Um atraso de propagação. Normalmente, o tempo para sair da Terra e chegar aqui no satélite são mais ou menos 125 milissegundos. Agora, então é 125 milissegundos para ir, 125 milissegundos para voltar. Isso aí é um tempo razoável. Pensando em voz sobre IP aqui, o atraso aceitável, né, para você ter uma boa chamada, né, uma boa inteligibilidade, é até 150 milissegundos, e dependendo de onde você está vendo a sua referência biográfica, até 250 milissegundos. Então, é um problema, né, que você tem que equalizar. Agora, a média órbita, né, é um meio termo, né, você já consegue aí uma latência mais baixa, né, por exemplo, na faixa aí de 40, 50 milissegundos, né? Então, realmente, né, é um problema, mas ainda não é um problema tão grande, né? Você consegue equalizar de maneira bem interessante. Só que, como ele fica mais do alto, né, você não consegue aí cobrir toda a Terra. E tem também aqui os de baixa órbita, né? Como vocês podem ver, ele gira bastante rápido, né? Vejam aqui, né? E tem também os órbita helicoidal, né, elíptica, né, que eu não vou mencionar aqui, que é uma exceção. Agora, pessoal, de novo, vem comigo aqui. O problema todo é o seguinte, né? Fazendo uma analogia, imagina que você pegue aí um pedaço de pau, né, coloque aqui um copo, né, uma brincadeira de criança, começa a girar. Né? Para que você mantenha isso girando, né, e aqui em cima você tem que girar rápido, não é? É a mesma coisa com o satélite. Para ele ficar lá em cima, ele precisa girar, né, uma certa velocidade. Claro, existem modelos matemáticos para isso. Mas quanto mais baixo você coloca o satélite, mais rápido ele vai ter que girar. Então, por isso que vocês viram aqui, né, vejo de novo, os satélites de baixa órbita eles têm que girar muito mais rápido do que os outros. E o satélite geoestacionário ele consegue girar na mesma velocidade que o planeta Terra. Então, a olho nu, se você olhar para cima, né, você não vai, às vezes, distinguir o que é uma estrela e o que é um satélite, justamente porque ele está na mesma velocidade da rotação da Terra. Então, cada um tem suas características, cada um tem seus usos para a rede de dados, tá? Cada um aí tem seus objetivos diferentes. Já te adianto o seguinte, esses satélites de baixa órbita, né, o LEO, né, o Low Earth Orbit, eles são normalmente mais custosos. Por quê? Porque para você cobrir o planeta Terra inteiro, você precisa de muito mais satélite. Por exemplo, um tipo de tecnologia que usa baixa órbita são aqueles telefones Iridium, né, que são telefones satelitais que pegam no mundo inteiro. Então você tem uma malha gigantesca de satélites para oferecer esse tipo de serviço. Enfim, realmente você tem aí várias abordagens e cada uma delas atende a uma necessidade diferente. Maravilha? Vamos continuar. Como funciona então agora, pessoal, uma arquitetura de um equipamento satelital, de um receptor via satélite, de um transmissor? Então você tem aqui, veja aqui comigo, você tem aqui o uplink dos dados, né? Por exemplo, saindo dos Estados Unidos, indo para a Tanzânia, né? Essa é uma figura que eu peguei, né, do site da Intelsat. E você tem aqui o satélite em si. O satélite vai ter o quê? Painéis solares e dentro dele uma série de sistemas.
né, como por exemplo telemetria, controle de altitude, né, gerenciamento de combustível, as baterias, né, que são alimentadas por esse painel solar, né, e sistemas aqui de energia e termais, né, para você controlar a temperatura do respectivo equipamento. Então, você tem aqui a transmissão do dado, né, faz o uplink, chega aqui, né, no satélite, ele vai fazer a filtragem, né, porque esse dado pode chegar aí com algum tipo de ruído, né, já que é uma distância grande, você pode ter as nuvens, pode ter interferência solar, inclusive. Ele faz uma amplificação, desculpe, e faz o que a gente chama de down converter, né, ou seja, esse down converter é essa mudança aí de faixa de frequência. Ele sobe numa frequência e desce em outra. Então chegou aqui, né, e faz esse processo todo, né, filtra, amplifica, né, e depois ele vai amplificar mais um pouco e filtrar de novo. Quem é que faz isso, pessoal? Dentro do satélite você tem algo chamado de transponder. Dentro de um satélite, normalmente você vai ter entre 24 e 72 transponders. Normalmente, uma grande empresa ela vai contratar um pedaço desse transponder ou uma grande parte dele, né, ou ele todo. Cada transponder desse, pessoal, ele tem aí uma taxa de transmissão mais ou menos, tá, de 155 megabits por segundo. Então, dependendo da empresa que você esteja atuando, pode precisar disso tudo. Então, você pode contratar uma empresa externa, né, que vai fazer aí a compra desse transponder para você. Existem várias empresas que fornecem satélite, como a SES, como a Intelsat, né, como aí a Telesat. Né, são empresas que têm satélite e tem as outras integradoras, né, que te ajudam a contratar esses serviços, como por exemplo, né, a Telespazio ou então a KVH. São empresas que fazem esse tipo de intermediação. Então, você tem aqui, por exemplo, a necessidade dos 155 megabits por segundo, legal, você já pega o transponder inteiro. Aí esse transponder não é que você vai direcionar ele só para um local na Terra. Você pode compartilhar essas informações, compartilhar esse fluxo de dados com uma série de estações terrenas, né, com uma série de receptores, né? Você vai ter, por exemplo, um sistema que chama de VSAT, né? Que é uma anteninha bem pequena, e recebe essa informação e você tem, por exemplo, uma comunicação de dados, uma internet, né? e etc. Perfeito? Exemplo, né? O próprio Elon Musk, né, tá lançando um sistema satelital agora chamado Starlink, né, com internet banda larga. Né? É uma opção também. Ele tá, na verdade, ele tem um satélite dele, ou vários satélites, e esses transponders eles vão fazendo um balanceamento de dados para vários locais diferentes. Então, um transponder você pode compartilhar, né, com várias empresas, né, com vários equipamentos lá na Terra, né, na estação terrena. Maravilha? Vamos continuar. Então, pessoal, como eu já adiantei para vocês, né, pensando num satélite geoestacionário, ele consegue cobrir aí 40% da cobertura terrestre. E essa é a abordagem que a gente mais usa, né? Porque você acaba cobrindo uma área maior, né? E você tem a perspectiva na Terra que o satélite está parado. Então, ele está sempre cobrindo aquela mesma área de atuação. E, pessoal, uma coisa que é interessante vocês saberem também é que a geolocalização de um satélite ela é referida como a sua localização órbita, né? E a medida, né, é feita em graus, né? Os satélites costumam ficar aí, né, na linha do Equador, né? Mas a sua referência em graus é referenciado ao grau zero, né, lá no meridiano de Greenwich. Então, como exemplo, você tem aqui o footprint, né, a área de cobertura de um dos satélites da Intelsat, né, o Intelsat 906, que fica aqui a 64 graus. Então, a 64 graus ele consegue ter essa área aqui de cobertura. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, né, você tem essa área de cobertura aqui mostrando quais locais do mundo ele cobre, né, e tem a potência aqui onde que esse satélite atua, perfeito? Então você tem áreas onde você tem mais potência, né? E na borda aqui essa potência começa a ficar sendo atenuada, perfeito? Então aqui eu tenho uma potência que chega aqui a 41 dBw, aqui chega a 39, e quando você vai se aproximando da borda vai caindo para 35 dBw. Você pode pensar, né? 41 para 35, caiu pouco, né? Pessoal, a escala logarítmica, né? Só para quem não sabe, ela é diferente, né? Ela é muito mais alta, né? Então, quando você está falando aqui de 41 para 39, por exemplo, 39,5, né, 37, então são um pouco mais de 3 dBs aqui. 3 dBs para mais ou para menos é muita coisa. 3 dBs para mais é o dobro da potência. 3 dB para menos é metade.
Entenderam? Então, não se iludam com esses números não, a escala logarítmica é um pouco diferente. E a Intelsat, ela tem, pessoal, no site dela aqui, um mapa dela de cobertura, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pouco, só para ficar o exemplo mais visual e mais agradável. Então vejam aqui. Eu tenho aqui o site da SES, melhor dizendo, né? Falei Intelsat, né? E você pode escolher aqui a área de cobertura dele. Para serviço de vídeo, para serviço de rede e o satélite em si, que é o que eu vou colocar agora. Né? E você pode procurar aqui por satélite, ou então você pode ver toda a frota, né, de satélite. O que é que eu vou fazer? Então vejam aqui, pessoal, aqui você tem aqui todos os satélites dessa empresa aqui, a SES, né? Então, perceba, ele tem aqui, dá uma inclinadinha para facilitar. Ele tem satélites geoestacionários e também tem satélites de média órbita, perfeito? Então cada satélite desse aqui vai ter uma área de cobertura diferente. Aí você escolhe, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você tem um satélite, por exemplo, esse é bem aqui que deve cobrir a gente, né? Esse de 47,5 graus. Perfeito, está aqui o satélite, ele realmente cobre a área subsaariana, Europa, Oceano Atlântico, América do Norte, Latina e o Caribe. Então tem esse satélite aqui e já deu mais detalhes sobre ele. Inclusive ele pode mostrar para a gente aqui os footprints dele. Vamos ver. Então ele consegue aqui cobrir esta área aqui específica. Vejam, né, o satélite dele nessa faixa de frequência, que é a banda KU, que a gente vai ver o que é a banda KU mais na frente, tá? Ele consegue ter essa área de cobertura aqui no Brasil. Percebam, né, que aqui na região sudeste, né, e nordeste, tem uma densidade, né, um pouco maior. Né? Deixar um zoom aqui para facilitar a nossa vida, né? E ele concentra mais aqui o sinal. Então, para cá, pessoal, para a região amazônica também tem sinal, maravilha. Mas você tem que fazer um correto dimensionamento de antena, né, para que você tenha menos atenuação. Só lembrando uma coisa para vocês, pessoal. Vem aqui comigo. Quando você pensa em satélite, na verdade, você não está pensando em baixa disponibilidade, não, tá? A disponibilidade é próxima aí de um satélite, de uma fibra ótica, melhor dizendo. Claro, você tem intempéries como qualquer outro sistema. Interferência solar, a própria chuva pode interferir, né, nesse sistema. Mas pensa comigo aqui agora. Eu estou no meio da Amazônia, rompe a minha fibra ótica. É mais fácil eu colocar um sistema satelital do que recuperar essa fibra lá no meio do nada, né? Pensando em manutenção, né, de longo prazo. Um satélite desse aí, se ele parar de funcionar, né, que é muito raro um satélite parar de funcionar, tá, pessoal? Você pode ter uma intermitência, mas você consegue resolver o problema de maneira mais rápida. Maravilha, pessoal. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro aí e te vejo no meu próximo vídeo. Um grande abraço.